Quando se fala de RPGs medievais, sempre vai chegar algum momento de uma grande batalha. Pode não ser uma grande batalha, mas um conflito entre dois exércitos. E existem várias mecânicas por aí, de diferentes sistemas, e eu achei todas que eu já vi muito complicadas. Então eu criei uma mecânica minha, que eu utilizo nos meus RPGs. Eu compartilhei lá no meu Instagram, no meu TikTok, vocês todos pareceram gostar muito, e algumas pessoas pediram para eu explicar mais detalhadamente. Então, eu decidi fazer esse vídeo exatamente para isso. Antes de começar, eu tô com essa voz um pouco esquisita porque eu tô meio gripado. Aqui em Porto Alegre, a temperatura caiu para 9 graus e daí bateu a rinite. Tô assim. Mas não deixaria de trazer vídeos para vocês por causa disso. Então, alguns disclaimers antes de começar a falar sobre essa mecânica de batalha. Eu não tô dizendo que ela é a melhor mecânica da história, nem que ela resolve os problemas de todas as mecânicas. Tô dizendo que eu prefiro fazer ela e eu acredito que ela funciona para qualquer tipo de RPG. Apesar disso, eu vou fazer ela baseada num sistema D20, mas se você tá usando algum sistema D6, é só adaptar porque os rolls são bem parecidos. Antes de falar sobre essa mecânica, eu quero também discorrer um pouco sobre o assunto guerras em RPG, né? O jeito que eu mestro RPG é muito mais guiado por história do que por mecânica. Para mim, a mecânica ela é complementar à história. Acho que isso varia de mestre para mestre, de mesa para mesa. É por isso que eu também gosto mais de sistemas old school, como o Dragon, Shadow Dark. Eles priorizam mais a interação dos jogadores, as regras da casa, a história em si, o desenvolvimento dos personagens, do que as mecânicas, os combos, e é o jeito que eu gosto mais de conduzir RPG. Se você me segue aqui no canal, eu acho que você sabe já que essa é a minha pegada de RPG. Então, se você é uma pessoa que curte muito regras e combos e coisas bem matemáticas, algo meio puxado pro Pathfinder, por exemplo, talvez você não vai curtir muito esse tipo de mecânica. Mas se você é uma pessoa que gosta de misturar história com combate, usar as mecânicas de maneira narrativa, você vai gostar desse sistema. Então, basicamente, como ele funciona, indo direto ao ponto. Quando acontece uma grande guerra, um conflito entre dois exércitos, eu gosto de criar, no meio daquela batalha, um combate central entre os meus jogadores e pessoas, inimigos importantes do exército inimigo. Então, vamos criar aqui uma história. O teu grupo de aventureiros está defendendo uma cidade de uma invasão goblinoide. Então tem ali um exército de goblins, hobgoblins, pode colocar também de repente ogros para ser tipo os olifantes de Senhor dos Anéis. Então no meio dessa guerra tá acontecendo esse pequeno combate, porque comparado numa guerra ele é um combate pequeno. No entanto, esse pequeno combate, ele é composto por pessoas importantes de cada exército. E isso vai ser muito importante para a nossa mecânica. Antes de começar esse combate, defina um general do grupo de jogadores. Pode ser algum jogador que esteja conduzindo melhor essa batalha, algum jogador que já tem experiência como soldado, de repente, de algum outro exército. Esse jogador vai ser encarregado pelas rolagens de ataque do exército. A cada início de turno desse pequeno combate, o jogador general vai rolar um D20, mais o seu modificador de sabedoria ou carisma. Sabedoria para táticas de batalha, estratégia, e carisma ali para ser um líder que está incentivando o exército. A dificuldade desse teste vai ser definida pelo tamanho do exército. Por exemplo, um exército pequeno pode ter uma dificuldade de rolagem de 12. Um exército médio pode ter uma dificuldade de rolagem de 15. Um exército enorme, uma batalha campal, pode ter uma dificuldade de 18. Geralmente é assim que eu gosto de pensar. Os pontos de vida de cada exército também são definidos pelo tamanho de cada exército. Exércitos pequenos têm 20 de vida, exércitos médios têm 35 de vida e batalhões têm 50 de vida. Sempre que o jogador general rolar acima dessa dificuldade, ele vai causar 1d10 de dano no exército inimigo. E aqui começa a entrar a mecânica da guerra influenciar o combate. Porque a cada 10 de dano, todos os jogadores do combate que desferiu esses 10 de dano vão ter vantagem nas suas rolagens de ataque. E assim como os personagens do exército que sofreu esses 10 de dano vão ter desvantagem nas suas rolagens de ataque. Quando a guerra está acontecendo, as coisas não tem um círculo do combate acontecendo. É gente passando, é gente morrendo, é gente caindo. Então, esses 10 de dano representam ali aquela confusão do combate. Então, são aliados teus caindo, isso vai te prejudicar na batalha. Ou são inimigos caindo, isso vai te ajudar a desferir melhor teus golpes. E aí, para ser melhor ainda, algo que eu não falei lá nos meus reels, mas o pessoal deu ideia nos comentários e eu achei muito legal, é esse pequeno combate também influenciar a guerra como um todo. Então, se seus jogadores eliminarem o comandante do exército inimigo com quem eles estão lutando, isso pode dar uma vantagem na rolagem de exército. Então, em vez de ser só um D20 mais sabedoria ou carisma,
tu rola um D20 com vantagem, porque como aquele comandante morreu, a moral do exército acabou, sabe? Assim tu cria um pequeno combate em que o que está acontecendo ao redor influencia aquilo ali, e como aquele combate está envolvendo pessoas importantes para cada exército, ele também vai influenciar a guerra. É uma mecânica bem simples, é isso. E por que que ela é simples? Porque eu acho que RPG não é um wargame. Por exemplo, War é um jogo que tem mecânicas muito bem estabelecidas para grandes guerras, mas War não é um jogo narrativo. War não tem ali interação de personagens, não tem uma narrativa. Como eu disse no início do vídeo, eu priorizo a narrativa, o desenvolvimento da história. Então, para isso que eu sinto que RPG não pode ficar virando um wargame em que cada um controla as minis de cada exército e virar uma espécie de Warhammer. Se esse é teu tipo de jogo, tem um monte de sistema que é mais para essa puxada. Só que desse jeito, tu pode integrar o combate àquela guerra a uma narrativa. Então, quando o jogador general consegue acertar ali o exército inimigo, tu pode narrar no início do turno que o exército de humanos começa a avançar e vocês veem que os seus aliados conseguem eliminar um monte de goblins e um troll que está longe acaba caindo e matando mais um monte de goblin. Olha como, de repente, aquele pequeno combate ganhou uma característica a mais, tá ganhando mais tons de batalha. E porque se tu parar pra pensar em filmes como O Senhor dos Anéis, a guerra do terceiro filme ali, por exemplo, tu tá vendo teus personagens favoritos lutarem contra um número seleto de inimigos, e cortado a isso, tu vê aquela grande batalha evoluindo. Então essa mecânica que eu criei, e que eu também peguei um pouco de ideia do pessoal que botou nos comentários, ela serve para criar uma história mais ou menos assim, como num filme de fantasia medieval. Eu gosto de criar mecânicas assim que não são muito complicadas, que elas adicionam a narrativa, adicionam ao combate ali, e principalmente que não estão talhadas em pedras, tem que ser assim, tem que ser assado. Então eu tô dando essa mecânica para vocês, mas vocês podem adicionar um quezinho a mais, de repente adicionar ali a cada turno também o jogador pode rolar de repente alguma coisa para catapultas, enfim. Mas daí é com vocês. Peguem essa mecânica e transformem como vocês quiserem. Então é isso, gente. O vídeo mais curtinho aqui também, porque como eu tô gripado eu não vou poder ficar falando muito, já tô com a voz falhando aqui. Espero que vocês gostem dessa mecânica. Eu sei que o pessoal já falou que ia utilizar nos seus RPGs, então eu fico aguardando ansiosamente como foi o feedback, se deu certo nas suas campanhas. Eu gostei muito de usar isso nas minhas, eu acho que acabou ficando fluido e a guerra acabou virando uma mecânica a mais dentro do combate, que é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer combate sempre com uma mecânica diferente, um quezinho diferente. Então também queria fazer um enorme agradecimento a todo mundo que me segue aqui, porque a gente bateu 1000 seguidores no YouTube. No momento que eu gravo esse vídeo, a gente tá quase batendo 1200, isso é uma loucura. Eu comecei esse canal aqui a fazer vídeos regularmente em janeiro, fevereiro. Eu tava com, sei lá, 500 inscritos, agora já tô com 1200. Isso é uma loucura, então muito obrigado. Todos vocês que me seguem me incentivam a falar mais sobre esse negócio que eu amo, que é RPG. Lá no Instagram também já bateu 1000 seguidores, no TikTok a gente tá quase com 2000. Se você não me segue ainda nas outras redes sociais, o Linktree tá aqui na minha descrição. E lá eu falo sobre RPG todos os dias. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo.